Vamos seguindo, César. Vamos falar de um caso que chocou a cidade de Mossoró e toda a região, né? Não se fala em outra coisa. E ontem, infelizmente, né, aconteceu o sepultamento do menino Antônio Luan Fernandes Guedes, de apenas 5 anos, que foi vítima daquele acidente no último domingo, no bairro Santo Antônio, aqui em Mossoró. O sepultamento aconteceu na tarde de ontem e causou uma grande comoção ali em todo o bairro Santo Antônio, em toda a região, em toda Mossoró. O pai dele, que conduzia a moto na hora do acidente, fez um grande esforço, foi de maca para o velório, já que passou por cirurgia no Hospital Regional Tarcísio Maia, para se despedir da criança. O velório aconteceu na Igreja Evangélica da Assembleia de Deus, lá do bairro Santo Antônio. E olha, gente, o cara que atropelou é conhecido, vizinho das vítimas. No caso, as vítimas, porque o senhor lá, o pai de Luan, mora vizinho, amigo dele. Agora, as circunstâncias desse acidente é de uma irresponsabilidade absurda, porque é aquele negócio do grau. E para falar sobre isso, esse tipo de crime, e suas consequências, e suas tramitações judiciais, nós convidamos o advogado Natan Xavier, que já está aqui ao vivo, né? Já está? Já está aqui ao vivo, para nos explicar que tipo de crime é esse. Que tipo de crime é esse? Onde o sujeito levanta a dianteira da moto, vai no pneu só. Claro que ele pode, o risco de perder o controle é grande demais. E fazer isso numa área pública. Bom dia, meu caro Natan. Obrigado por receber o convite. Obrigado por aceitar o convite para participar do programa Mossoró hoje nas ondas do rádio. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Muitíssimo obrigado pelo convite. E viemos aqui falar de um caso trágico, realmente. Até para a gente que costuma sempre ver casos tristes, que essa é a vida realmente de um criminalista e de operadores de direito, quando toca em questão de criança, nós pais, a gente se sensibiliza, né? A gente dói o coração, nós temos filhos, mas viemos falar aqui da legislação, viemos falar aqui do que nossa lei fala. Deixa eu lembrar que nós somos escravos da lei, tanto agente, advogado, promotor, delegado, e eu não posso falar realmente, de fato, porque eu não tenho os autos, mas em razão da confiança que eu tenho no Mossoró Hoje e em outros jornais aqui do RN, até mesmo porque eu já vi diversas vezes que realmente eles trabalham com a verdade, porque eu discordo qualquer pessoa que venha falar que esses jornalistas não trabalham com a verdade, qualquer uma discorda, porque o que eu vejo até agora são jornalistas do Rio Grande do Norte trabalhar com a verdade. Procuram, podem até não ter, que eles não têm a obrigação de ter, a técnica, mas eles procuram operadores de direito, se for caso de engenharia, procura operador da área. E sobre esse crime, eu vi uma reportagem do delegado, ele falou que era um dolo eventual. Mas eu deixo lembrar que não estou falando que não é importante o inquérito, é importantíssimo o inquérito para desvendar qualquer ato ilícito e principalmente um crime, mas o plantonista, de regra, ele manda para o delegado responsável. E o delegado responsável é quem fala o entendimento dele. Logo após, ele manda para o Ministério, para o juiz, e o juiz abre vistas, manda, vamos falar as palavras para todo mundo entender, manda para o Ministério Público. O Ministério Público olha o inquérito e fala se concorda ou não concorda com aquilo. Aí abre-se, faz uma denúncia para o acusado. No meu ver técnico, jurídico, existem duas opções para o promotor, que no caso provavelmente vai ficar com o doutor Ítalo, que é um promotor altamente técnico, e deixa eu lembrar que a gente, na questão técnica a gente não pode agir com sentimentos, até mesmo porque se agir com sentimentos
não deixa de ser técnico, e o que a gente nota é o artigo 308, inciso 2º do Código de Trânsito Brasileiro. É o que a gente nota. Ou ele pode escolher também pelo um homicídio doloso, pelo dolo eventual. Aqui para os nossos ouvintes, o que é homicídio doloso e o que é um homicídio culposo, por favor? Homicídio culposo é quando existe negligência, imprudência ou imperícia. O culposo é quando aquele tipo foi sem querer. Em resumo, é isso aí. Não há necessidade de falar tecnicamente, assim, em fatores aqui, porque alguns até colegas perguntam, não, também você não deveria falar mais técnicos? Não, estou falando para todo mundo entender. Então, o homicídio culposo é o sem querer, não foi porque eu quis. É esse. E o doloso não. O doloso é, principalmente o dolo eventual, entendeu? Eu vou dar até um exemplo. A diferença de culposo e doloso, que tem livros, até tem livros de cursinhos. Vou dar um exemplo. O doloso, você vai no carro e vai bater em outro carro. Você diz assim a palavra, até desculpa a palavra, mas a palavra que tem livros. Foda-se, eu não me importo. Agora, o culposo é você vai, bater no carro e fudeu, ainda bateu, sem querer. Essa é a diferença básica. Então, o delegado plantonista acredita que foi realmente dolo eventual. Mas, é o que eu digo, o promotor, ele tem duas, doutor Ítalo, eu esqueci o nome do outro promotor, que trabalha com o doutor Ítalo, que também é júri, é o... Armando Lúcio Ribeiro. Exatamente. Um vai cair na mesa de um dos dois. Eles vão examinar e eles vão dizer o que eles acreditam. Tem que seguir o delegado? Não. Não tem que seguir o delegado. Eles vão ter uma opinião técnica. Em a razão o processo vai ter uma instrução ainda no Poder Judiciário, não é isso, Natan? Esse processo, claro, depois que passar pela polícia, pelas investigações, as questões de perícias técnicas, perícia realizada no local, na vítima, aquela coisa toda, passa por um processo de instrução processual, lá no fórum, com todas as vítimas, todas as testemunhas sendo chamadas para prestar novamente depoimento. Com certeza. Após chegar na mesa do promotor de justiça responsável, ele vai fazer a denúncia e vai abrir um prazo de 10 dias para resposta à acusação. Então, vai responder a acusação, logo após a resposta à acusação, vai ter uma audiência onde vai ter, isso se for na forma do artigo 308, inciso 2º do Código de Trânsito Brasileiro. Se for na forma de júri popular, aí vai ter o mesmo trâmite por exemplo, do caso Aliel. Vai ter a resposta à acusação, vai ter a pronúncia, vai ser marcado o dia do júri, se for dolo eventual. Então, um rito é na forma do Código de Trânsito. Outro rito é na forma do júri popular. Deixa bem claro uma coisa, nesses casos de acidente, tá me ouvindo, Natan? Nesses casos de acidente, cabe indenização para as vítimas. E como é que isso pode proceder? Pronto, cabe sim, mas o judiciário ele tem que ser provocado. Cabe, mas o judiciário tem que ser provocado. Isso é, a família tem que procurar um advogado de sua confiança e entrar na área civil pedindo indenização em razão da morte. Cabe também a forma do DPVAT, entendeu? Cabe o DPVAT, cabe também a indenização contra o acusado que chegou a matar o menino e cabe também contra o Estado, também. No meu entendimento, também cabe contra o Estado. Então, ela pode entrar na área criminal e também pode entrar na área civil. Eu estou perguntando, Natan, porque é o seguinte, essa prática de grau, que foi a forma como o acusado, aí o acusado provocou esse acidente, que infelizmente tirou a vida do menino Luan e machucou gravemente o pai dele e o irmão dele, o irmão do menino Luan, é uma prática muito aqui na região, uma prática grande aqui na região.
ali naquela estrada por trás do shopping, pratica isso muito ali no Van Rosado também, fazem competições lá na Maísa e existe um trabalho, mas muito tímido por parte da polícia, porque falta gente para combater essa prática que compreende a pessoa pegar a moto, erguer a dianteira dela e sair andando só numa roda, onde é muito fácil sofrer acidente. E aí nós já tivemos acidentes registrados na Maísa com várias mortes, mais de uma vez, em Baraúna, na cidade de Carnaubais, entre outras região. Essa ausência desse combate a esse tipo de acidente é o que pode gerar essa indenização por parte do Estado para as famílias? Exatamente. Tem toda a razão, senhor. Exatamente. E deixa eu lembrar, achei de muita importância o senhor falar sobre a questão da polícia, né? Esse crime é um crime de perigo concreto. Então, a polícia, e quem faz, saiba que a polícia pode chegar lá e pode prender todo mundo em flagrante delito. Entendeu? E até mesmo em concurso. Quem está também pode levar todo mundo. Entendeu? É isso que diz a lei. É um flagrante de um crime. Isso é um crime. Então, a polícia pode atuar. É um dos motivos também que pode entrar contra a indenização contra o Estado. A polícia em si tem alguma culpa? Não. Tem pouco efetivo. É culpa de quem? Do Estado. O Estado que tem que treinar seus profissionais, é o Estado que tem que dar ferramentas para os policiais trabalharem. Policiais. Não adianta só culpar os policiais, porque os policiais não têm culpa. Como é que dois policiais, eu estou dando só um exemplo, como é que dois policiais vão conter mais de 100 pessoas, como o senhor falou ontem, que chegou a abismar muitas pessoas até do direito, várias pessoas que estão cometendo crime livremente, pensando que aquilo ali está correto. Aí tem que acontecer uma morte de uma criança, Mossoró todo ficar em choque, pessoas do direito, pessoas de todas as áreas, de jornais ficar em choque para poder se falar, para poder se conversar, para poder atuar. Pois é. Olha, Natan, muito obrigado pela disponibilidade, um dia feriado, eu sei que você devia estar descansando ou estar passeando com a sua família aí, tirou um tempinho para passar esse esclarecimento muito importante para quem mora aqui em Mossoró, na região, em especial na zona rural de Mossoró, a respeito desse caso que chocou todos nós aqui na cidade de Mossoró. Um bom dia, meu caro, muito obrigado aí pela entrevista. 8 horas e 45 minutos.